Ahora sí. Amigos de Claudio Chaparro TV, ¿cómo están? Una nueva semana de fútbol, una nueva semana con el reinicio de la Copa Libertadores de América y Universitario, pues enfilando ya toda su artillería para este viaje que tendrá hacia Río de Janeiro para el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, nada más y nada menos que en Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, ¿no? Un lugar con mucha temperatura y que obviamente va a recibir a muchos peruanos que estarán yendo hacia Brasil para alentar al equipo Crema en esta incursión de la Copa Libertadores de América, que por el momento lo tiene en una posición de privilegio, ¿no? En segundo lugar. Se enfrentará a Botafogo, nada más y nada menos, el equipo conocido como el glorioso de Río de Janeiro, un equipo con una tradición en los años 50, 60, con grandes figuras, 8 campeones del mundo, por cierto, entre grandes figuras como Didi, Garrincha, Babá, Jairzinho, Zagallo, Nilton Santos, que justamente lleva el nombre del estadio en el cual ahora el equipo de Botafogo estás haciendo las veces de local. Y para poder conversar acerca de esta confrontación, de este partido trascendental para el equipo peruano, estamos con nuestro amigo y colega Casiano Carvalho, que en Río de Janeiro continuamente sigue a los equipos cariocas y que seguramente es muy conocedor de todo esto que le viene, por cierto, a Botafogo, partido trascendental también para el Fogao, puesto que necesita, urge de la victoria para continuar en carrera. Casiano, te vamos a saludar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes allá en Brasil. Um abraço, Omar, tudo bem? Prazer falar com vocês. Vai ser um jogo importante para o Botafogo, né? E como você falou ainda há pouco, um dia de muito sol, um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro, tem sido assim, mesmo não estando mais no verão, tem sido dias de calor no Rio, e acredito que quarta-feira vai ser um dia quente, não só dentro de campo, mas também na temperatura no estádio Newton Santos, por ser um jogo importantíssimo para o Botafogo. ¿Está acompañando la gente de Botafogo al equipo? Porque hemos visto que en los últimos dos partidos no ha habido más de 10.000 espectadores en el estadio Nilton Santos. ¿Qué está pasando con la afición de Botafogo? Na verdade, Omar, é uma certa desconfiança. O torcedor do Botafogo não foi ao jogo do meio de semana pelo Brasileiro e Goianiense. a desculpa, o que se falava, era justamente porque está segurando dinheiro para a partida com o Universitário. Mas a verdade é que o torcedor do Botafogo ele está magoado ainda com o que aconteceu no ano passado, quando o Botafogo abriu 15 pontos de vantagem para o segundo colocado e aí acabou não sendo campeão brasileiro. Existe uma desconfiança muito grande. O treinador chegou agora, o Arthur Jorge. Ontem, mais uma vez, foi um jogo em que o estádio não estava cheio. Então, a primeira informação, a primeira desculpa é que o torcedor está se guardando para o confronto com o Universitário. Mas a verdade é que o torcedor do Botafogo está desconfiado, não está confiando e está com medo do que pode acontecer nessa temporada. E por isso, o torcedor abandonou o Botafogo nesse começo de ano. Mas acho eu que Mm. quarta-feira o estádio vai estar cheio. Va a estar lotado, como dicen ustedes, ¿no? Va a haber mucha gente. Ahora, Lotado, lotado, lotado. el horario tampoco es que sea muy asequible, ¿no? Son 7 de la noche, está recién saliendo la gente del trabajo. Me imagino que van a estar muy apurados para llegar al Nilton Santos, ¿no? É. Você conhece bem o Maracanã, né? O Maracanã, ele fica. O Maracanã é o estádio mais bem localizado, na minha opinião, no Brasil e Por el talvez até no transporte, mundo. por el transporte, Transporte, porque o Maracanã está perto do centro do Rio. O Maracanã sí, está próximo do cerca del centro do centro, Rio. E claro. aí você vai para o Maracanã. Quem está no centro pode ir a pé. Tem A pie, ônibus, trem, metrô. de E todo. aí o Maracanã ele fica próximo das regiões de outras cidades do Rio. Tem a Ponte Rio-Niterói, está muito próximo. O Newton Santos, ele fica um pouco mais distante, mas também não tão muito longe. Mas para quem sai do trabalho, é complicado. Então você tem o trem. O Maracanã tem trem e metrô. O Newton Santos é só o trem. E aí eu acredito que o jogo vai começar com o estádio ainda recebendo o torcedor. E ele vai ficar lotado no intervalo do jogo, porque o Newton Santos, ele fica na zona norte do Rio, a caminho da Barra da Tijuca, que é a zona nobre do Rio, onde moram as pessoas mais bem
favorecidas financeiramente. Con E plata, aí con tem plata. muito trânsito. Quem tem mais? Tem... Con mucha plata, sí. Só que tem muito trânsito para chegar lá. E eu acho que por isso o jogo vai começar ainda com ruas engarrafadas, em torno do estádio com muita gente, mas o estádio ainda recebendo o torcedor. Se fosse um jogo 9h30 da noite no Brasil, todo mundo saiu do trabalho, foi até em casa, chegou cedo. Agora, vai chegar correndo para entrar no estádio para ver o jogo. ¿Cómo lo ven Universitario ustedes? Es un equipo peruano que ya ha tenido la oportunidad de ganar en Brasil. Hay mucha expectativa acá por lo que pueda hacer el club peruano en Brasil, por sobre todo la racha de partidos invictos que lleva, ¿no? Botafogo recién está saliendo de una situación adversa de resultados, 3 derrotas consecutivas con el anterior entrenador. Desde que llegó el entrenador portugués, ha como que ido acomodándose. Estas últimas 2 victorias le ha permitido, sobre todo la de ayer, acomodado también obviamente porque el rival, porque Juventud de Caxias do Sul se quedó con 10 hombres, pero ¿cómo lo ven ustedes Universitario en concordancia con lo que está mostrando en estos momentos futbolísticamente Botafogo, ¿no? Con lo que ya se ha ido acomodando a la idea del entrenador portugués Artur Jordi. Principalmente, Omar, que nós temos que lembrar, principalmente pela situação do Botafogo na tabela do campeonato. Então, Sí, se a gente for comparar o Universitário com o Botafogo, olhando a Libertadores da América, o ponto que nós temos que ressaltar é o fato do Universitário estar a 4 pontos à frente do Botafogo. Então, o Universitário tem uma vitória e um empate à frente do Botafogo. O Botafogo tem 2 derrotas na Libertadores da América. Então, a atenção que se tem aqui contra o adversário é porque já se observou o jogo do Universitário, a maneira como o Universitário se comporta dentro de campo. E eu acredito que o Universitário ele pode se favorecer contra o Botafogo pelo perfil do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, o técnico português, ele tem um lado muito bom no seu trabalho em geral. Não no Botafogo, porque ele chegou agora, mas ele tem um lado muito bom, que é o lado ofensivo. sí. Para se ter noção, ele atua com 4 jogadores na frente. Sí. Podem ser atacantes ou não, meio-campo, mas são 4 jogadores. Ahí te estoy compartiendo, Casiano, mira, ahí justo Isso. estamos viendo el equipo. Olha aí, se Son você for olhar, Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e o Tiquinho Soares. Chiquinho São Suárez. todos jogadores ofensivos. Claro que eles voltam também para ajudar a marcar. Aí você tem o Marlon Freitas, que voltou ontem. Ele bateu a cabeça e por isso ficou fora de 2 jogos. O Gregory ainda tem muita dúvida e muita desconfiança, é muito criticado pelo torcedor do Botafogo. O Hugo, lateral, ele é reserva, mas está jogando porque o titular, o Fernando Marçal, está machucado. Sí, O Bastos, lesionado. o Bastos jogou ontem, porque a sua dupla de zaga do Botafogo também está fora. Então o Bastos foi até bem. O Bastos foi bem. O Damian Soares está buscando espaço ainda. O Lucas Alter, ele é muito criticado. Tem falhado com frequência. O torcedor do Botafogo não gosta do Lucas Alter. O Gatito Fernandes tem uma boa história no futebol e no Botafogo, mas tem falhado muito também. Então você veja que o setor ofensivo, Jefinho, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho, são muito elogiados. Ponto. A gente para por aí. E o Arthur Jorge, ele tem um histórico de montar times ofensivamente muito bons, Sí, defensivamente muito fraco. bueno. Então, onde eu acredito que o Universitário leva vantagem? Pelos últimos jogos que nós vimos do Universitário, principalmente a vitória contra a LDU na transição ofensiva. A transição ofensiva, quando o Botafogo subir e por acaso o Universitário conseguir encaixar um ataque em velocidade, pode surpreender o Botafogo Queda e, mucho de espacio, repente, ¿no? garantir assim a sua vitória. Las Aí, líneas, Omar, sí, a las gente tem que lembrar o líneas. seguinte: para o Botafogo, é erro zero. O Botafogo não pode errar. Por quê? O Sí, Botafogo não tem nenhum ponto no campeonato. es verdad. E se o Botafogo quiser se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América, tem que ganhar do Universitário, tem que ganhar da LDU, tem que ganhar do Júnior Barranquilla
e ganhar pelo menos 3 Sí. dos 4 jogos que faltam. O Botafogo perdeu em casa para o Júnior Barranquilla, perdeu fora de casa para a LDU. Se o Botafogo perder na quarta-feira, ele está eliminado da Sí. Libertadores da América, nas contas que a gente vem fazendo. Então, onde eu acho que o Universitário pode prevalecer? No sistema defensivo do Botafogo, que é muito fraco. E principalmente pelo fato do Botafogo não poder errar em nada nesse jogo. Tú me comentabas de que es un equipo muy ofensivo por la mentalidad europea, ¿no? De Artur Sim, Jordi, sim. de jugar con Jefinho por una banda, un Luis Enrique por la otra. Por cierto, Luis Enrique hasta ahora no explota, ¿no? El jugador más caro de la historia del Brasileirao, con É. casi 20 millones de dólares, llegado del Real Betis de España. Calculo yo que en cualquier partido va a tener que explotar porque es un buen jugador, es un buen talento, pero hasta ahora no ha tenido ese partido. Ahora, yo lo que me quedo tal vez del último partido, este triunfo contra Juventud de Caxias do Sul, es como tanto Tiquinho Suárez como Junior Santos, que en nómina son atacantes fijos en el área, corren mucho por los sectores, ¿no? Se abren demasiado para que abran el juego, para que tanto Savarino, que jugó ayer titular, el venezolano, como Jefinho, que esta vez jugó por derecha, inserten mucho hacia la zona de área, en posición de 9. Inclusive ayer Danilo Barbosa, que fue titular en lugar de Gregory, entró 2 veces en el área. Uno para que le cometieran penal, el del inicio, el gol de Tiquinho Suárez, y el golazo que hacen con cerca de 15, 16 toques saliendo desde el fondo, ¿no? Estamos hablando ahí de concepciones futbolísticas, ideas futbolísticas importantes, pero que después, si es que no se compensa en la defensa, tanto los dos volantes centrales como los defensores a los cuales se le ha pegado demasiado en estos últimos partidos, quedan descompensados y hay espacios ahí que el rival lo puede aprovechar. Pero claro, si Botafogo sale con todo y tiene eficiencia como la tuvo ayer, el resultado le va a ser beneficioso porque es un equipo que te llega 13, 14 veces al arco por partido. El asunto es É. que no las marca todas. Ese es el tema. Y a Universitario las circunstancias se le han venido acomodando. En Barranquilla pudo haber recibido más de un gol, pero no lo recibió por el arquero, por la diosa Fortuna, porque los atacantes rivales no fueron tan eficientes, pero en este partido pues se juega de todo. Puede haber también lo otro, ¿no? Que el rival, estamos hablando de Botafogo, entre en una situación de caos anímico y no termine marcando ningún gol por esa necesidad que tiene de ganar. Pero se puede dar lo otro, se abre el arco y tal vez se hace un partido de ida y vuelta, lo que dudo mucho. Y por cierto, es bueno dar a conocer de que si bien el sector defensivo está siendo muy criticado en Botafogo, la labor de Gatito en el arco está buena, ¿no? Está siendo uno de los mejores arqueros de la temporada, sin duda alguna, y ayer lo vimos atajando muchas ocasiones de gol del equipo de Juventud. ¿Qué me puedes hablar en todo caso de cómo se puede mostrar Botafogo ante Universitario defensivamente para evitar de que no sufra tanto esta vez? Essa saída defensiva do Botafogo contra o Universitário vai ser justamente o ataque. Como você disse, o Botafogo chegou muito. E aí você lembrou que o Júnior Santos é um centroavante, mas que joga pelas pontas, que Sí. vem buscar a bola no meio-campo. E o Júnior Santos, ele vinha exercendo justamente essa função que o Luiz Henrique faz. Acontece que o Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada e na Libertadores da América. O correto seria o Arthur Jorge sacar o Júnior Santos e colocar o Luiz Henrique de titular. Mas como é que tira o Júnior Santos do time? Não tira. Então ele teve que arrumar um lugar para o Júnior Santos jogar para entrar com o Luiz Henrique, como você lembrou, o jogador mais caro do Brasileirão. E aí, o Botafogo acaba causando perigo para o adversário, porque ele tem o Júnior Santos com muita velocidade, o Jefinho com muita velocidade, o Luiz Henrique com muita velocidade e o Tiquinho na área esperando. Aí o Savarino, quando entra, sobe muito. O próprio Marlon Freitas aparece muito na área. Então, eu acredito que a força defensiva do Botafogo contra o Universitário vai ser justamente continuar explorando o seu ataque.
chegando com muita gente na área, porque vai chegar muitas vezes. Se conseguir concluir essa chegada muitas vezes com muita gente em gol, o Botafogo decide o jogo. Agora, se o Botafogo chegar e não conseguir decidir, ele vai dar ataque ao Universitário. Ele vai dar contra-ataque. E aí pode acontecer o que aconteceu contra o Júnior Barranquilla. E acho que esse é o melhor cenário para o Universitário observar. O Júnior Barranquilla acabou com o jogo em 20 minutos. Sí, Em 20 20 minutos. minutos, O el primer tiempo. Botafogo ainda fez um gol, mas foi um gol achado. E aí depois descambou por 3-1 e acabou o jogo. Porque o Botafogo também se lançou todo para cima do Júnior Barranquilla. Quando sobe, sobe com muita gente, deixa o sistema defensivo exposto e o Júnior Barranquilla, como falaram os jogadores do Júnior Barranquilla, eles vieram ao Rio sabendo como ganhar do Botafogo e ganharam. E aí, Omar, que o torcedor peruano não se iluda com o resultado de ontem. O Botafogo ontem fez 5-1 em uma equipe que, na minha opinião, vai lutar para ser a última colocada do campeonato. Juventude, Atlético Goianiense são dois times que serão rebaixados, na minha opinião, sem dúvida. E Atlético Goianiense e Botafogo e Juventude vão brigar para ver quem vai ser o 20º colocado ou o 19º. Então, não dá também para o torcedor do Botafogo se iludir aqui e o do Universitário ficar preocupado porque fez 5. No, Fez claro, 5 son numa 5. equipe muito frágil. Então, como disse o técnico Arthur Jorge, temos que comemorar a vitória, mas não dá para achar que está tudo certo, não, porque mesmo fazendo 5, ele identificou muitos erros do Botafogo ontem. Sí, sobre todo la parte defensiva, como tú decías, Gatito ayer tuvo muchas intervenciones y hay que resaltar eso sí que el partido contra Junior, que tú me decías que lo definió en 20 minutos en el primer tiempo, todavía dirigía el técnico interino, Fabio Matías, ¿no? Es como que dejó muy expuesto al equipo, dejando las líneas demasiado abiertas. Yo creo que en esta oportunidad va a cambiar un poco esta situación. Si bien es cierto Universitario, yo creo que eso es lo que van a encontrar un rival muy replegado como jugó en Barranquilla, con tres en el fondo, los dos laterales volantes en bloque bajo, como le llaman ahora, pegados a los defensores y saliendo mucho a la contra, ¿no? Rápido, con envíos largos, sobre todo para aprovechar la velocidad. El asunto pasa también, obviamente, la desesperación del público también, eso también va a ser muy importante, ¿no? La gente está ansiosa por tener una buena participación. Aparte, Botafogo, si bien es cierto, es el equipo que más campeones del mundo aportó para Brasil en la época de los 50, los 60. Hemos hablado de figuras impresionantes, como el caso de Jairzinho, de Garrincha. Nada más con esos dos nombres ya te estoy diciendo todo, ¿no? O sea, toda la historia del fútbol brasileño condensada en dos grandes jugadores brillantes de la época de los 60, de los 70, pero Botafogo tiene una historia en sí más un poco contemporánea, ¿no? O sea, no tan viniendo para acá. Es más, esta es la sexta participación de Botafogo recién en una Copa Libertadores. Es muy poco para un equipo importante de Río. En todo caso, el aficionado es como que se quiere ir reinsertando nuevamente en el ámbito internacional. Además, el último título importante que logró fue en los años 90, ¿no? El Brasileirao del 95 con dos figuras emblemáticas de ese plantel, como Sim. el caso de Tulio Maravilla y de Pantera Donizete, ¿no? Donizete Pantera, que fue después campeón con Vasco también. Me acuerdo muy bien de ese delantero que celebraba así como Pantera, ¿no? Gran delantero, por cierto. Y de esos jugadores, justamente, goleadores, jugadores que te hacían daño, es lo que le está faltando justamente a Botafogo. Tiquinho, si bien es cierto, es un buen delantero, ha tenido incursiones en el fútbol europeo, en el Porto, por ejemplo, fue campeón, pero es como que le ha estado faltando confianza. Ayer como que recién lo he visto más movedizo y no jugando tan estacionado en el área contraria. Entonces, acá tenemos la imagen de Botafogo perdiendo 3 partidos consecutivos, pero también tenemos que mirar del otro lado, de cómo ha ido ascendiendo poco a poco con la idea de este técnico portugués. Y creo yo que se va a hacer un partido abierto. No creo que salga a recular el entrenador portugués, va a salir con todo, pero eso sí, va a tener que tener mucho cuidado con el fondo, porque si no,
puede tener un resultado muy adverso y eso implicaría pues una situación sin escape, ¿no? Para el conjunto brasileño. Definitivamente estamos ante una situación que define todo y Botafogo creo que lo entiende así, ¿no? El aficionado lo entiende así y es más, no creo que el aficionado el miércoles reclame por una goleada. Creo que con un 1-0 se van a conformar o yo estoy equivocado. O Botafogo precisa vencer e a gente precisa olhar também a questão do saldo, né? Sí, Foi o que você disse. Eu também não acredito que o Botafogo vá ficar atrás esperando no, no, para se defender, não. Acho que vai ser um jogo va a aberto. salir con todo. E esse jogo aberto, essa pressão do Botafogo vai dar contra-ataque para o Universitário. Então, eu acredito que pode ser um jogo de muitos gols. Pode ser um jogo de muitos gols. Aí, se a gente for olhar aqui a classificação, como a gente já falou ainda há pouco, o Botafogo não tem nenhum ponto no campeonato. E o saldo do Botafogo é um saldo -3. Então, ok, você consegue vencer por 1-0 dentro de casa, a vitória é interessante. Mas o Botafogo também precisa olhar, porque talvez essa classificação venha no saldo, venha no desempate, no número de vitória, no saldo de gols. E assim, 1-0, o torcedor vai gostar, não vai gostar? Vai depender muito do que vai ser apresentado dentro de campo. Agora, 1-0 Botafogo é muito melhor do que 1-0 Universitário, é muito melhor do que 1-1. Porque eu acho, Omar, que o empate amanhã, quarta-feira, né, no jogo de quarta-feira, o empate já pode eliminar o Botafogo. Mm. Então, o importante para o Botafogo é vencer. O importante para o Botafogo é vencer. Por isso que eu digo para você que a pressão. Eu não gosto de usar a expressão que é jogo fácil, não vai ser fácil, mas talvez seja mais simples para o Universitário do que para o Botafogo, entende? Não é Sí. fácil não vai ser fácil para o Universitário, mas talvez seja mais simples, porque quem não pode levar nenhum gol? O Botafogo. Quem não pode empatar? O Botafogo. Quem não pode nem pensar em perder? O Botafogo. Quem não pode sair atrás? O Botafogo. Porque se o Universitário sai atrás do placar, ele tem todo o tempo para empatar o jogo e virar. Se ele sai na frente, ótimo. Se o Universitário sai do Rio com uma derrota por 1-0, tudo bem. Tudo bem não, mas continua com os 4 pontos e continua à frente do Botafogo. Se o Universitário vencer no Rio, vai a 7 pontos. Dá uma boa respirada. Agora o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito. O Botafogo não pode levar gol, o Botafogo não pode sair atrás, o Botafogo não pode ter jogador expulso. Então, eu acho que se alguém entra em campo com peso, esse alguém é o Botafogo. E talvez isso Muchas possa gracias. favorecer a vida do Universitário. Y también se va al complejo, o he dicho, se funde el proyecto de Textor, ¿no? Del millonario norteamericano que ha puesto mucha plata en este plantel. Que, por Sim, cierto, creo que una de sus peores decisiones es no tener, creo yo, alguien que maneje bien el sistema futbolístico, porque desde que sacaron a Thiago Núñez del equipo sim. después del empate en Bolivia, fue a buscar diferentes perfiles de entrenadores, al final se quedó con un técnico portugués, pero como que todo ese espacio que ha tenido, que se ha dado, ¿no? Ese tiempo que buscó el entrenador, fue en perjuicio del plantel mismo, más allá de que Fabio Matías pues, logró la clasificación a la fase de grupos, pero obviamente se precisaba de un entrenador principal, de alguien que ponga su impronta, y eso no lo iba a hacer sobre la marcha. Y justamente el debut del entrenador portugués fue en Quito, en el segundo partido, nada más, nada menos. Es cierto que Botafogo tal vez pudo haber merecido más que la derrota, pudo haber empatado inclusive el partido, pero lamentablemente esto se trata de goles. Y los goles los hacían Tulio Maravilla, los hacían Donizete. Hoy en Brasil no existe más eso. ¿Qué pasa con el fútbol carioca? Ya no salen más goleadores, Casiano. Não tem. Antigamente a gente falava do Túlio Maravilha, do Romário, do Edmundo, do Ézio, do Renato Gaúcho, e hoje em dia do Donizete, como você lembrou ainda Qué há pouco, delanteros, ¿eh? Qué delanteros. Luizão, que jogou no Botafogo, no Vasco, campeão
A dupla campeã da Libertadores da América com o Vasco em 98 era Luizão e Donizete, Sí, os dois que jogaram no Botafogo. Então hoje falta isso, o Botafogo precisa de gol. O Botafogo precisa de ídolos, como teve no passado, porque foi o que você lembrou. O Botafogo teve muitos ídolos no passado, mas mesmo no passado não conseguia converter em títulos. E o Botafogo não tem um título de peso desde 1995. Seu último título foi o Campeonato Carioca de 2018. Depois ganhou a Série B de Brasileiro, segunda divisão, e esse título ninguém quer. nadie lo quiere. Mas o Botafogo precisa converter em gol as suas possibilidades. E tem no Tiquinho Soares, que foi bem ano passado. O Tiquinho Soares, ano passado, teve um ano espetacular. Só que tudo isso foi esquecido porque o Botafogo abriu 15 pontos de vantagem e acabou perdendo o título. Ah, perdón, Aí eu también. concordo com você, o Textor esse ano demorou. Quando demite o Thiago Nunes, demorou muito para contratar um outro técnico. Ficou muito tempo parado dentro da data FIFA com o Thiago Matias, o Fábio Matias, ganhando jogos, mas não era o técnico. E aí uma eliminação precoce na Libertadores da América vai atrapalhar o projeto, pode atrasar o projeto. E o Botafogo, Omar, está vivendo uma semana, mais uma semana conturbada, porque está pensando em jogo com o Universitário, mas o John Textor está sendo julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil por acusar o Palmeiras de manipulação de resultado, está sendo processado pela CBF, está sendo processado pelo presidente da CBF, está sendo processado pelo São Paulo, pelo Fortaleza. O John Textor, nesta semana, vai a Brasília para prestar depoimento na CPI do futebol. Então, acaba também desviando um pouco o foco, que nesse momento deveria ser só dentro de campo, mas as acusações do John Textor, por enquanto, sem nenhuma prova de manipulação no futebol Claro, brasileiro, eu acredito que também esteja sí. atrapalhando o Botafogo. Claro, sin pruebas no se puede acusar a nadie, ¿no? Definitivamente. Él salió a hablar de que hay manipulación de resultados en el fútbol brasileño y ahora va a tener que acudir a la justicia a hacer su defensa. Me decían, ¿quién es Tulio? El de la mano, el de la mano. Tulio Maravilla, el de la mano de la Copa América en el 95. É, Ese delantero, ¿no? Qué jugador, la verdad. Yo me acuerdo mucho de ese goleador impresionante. Y bueno, el fútbol brasileño adolece ahora de goleadores. Casiano, te agradezco mucho el tiempo, esperamos que sea un buen partido y bueno, un saludo hasta la ciudad maravillosa, ¿no? Siempre de aventuras mil, como dicen esas grandes canciones, que escuchamos cada vez que vamos a esa gran ciudad. Un abrazo grande y que disfrute el partido. Supongo que vas a estar en el Nilton Santos, ¿vas a ir o não, eu não vou. Nós faremos a live pré-jogo, mas Ah, quem ah, estará lá é o Ricardo Oliveira, que é ah, um companheiro nosso. compañero. Estaremos no Newton Santos, mas eu não. Mas estaremos lá acompanhando o jogo na quinta-feira. Omar, um abraço, obrigado. Prazer falar com vocês do Peru. Sempre é um prazer falar com você. E tomara que tenha um grande jogo. Tomara que tenha um grande jogo no Newton Santos na quarta-feira. Um abraço. Gracias, Casiano.